Então, nessa ação penal, 502.31.21.47, depoimento do senhor Clauir Luiz Santos, isso, senhor Clauir? Exato. Senhor Clauir, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Com isso eu passo a palavra à defesa do senhor André Vargas. Boa tarde, senhor Clauir. Boa tarde. Obrigada pela presença. Faremos poucas perguntas. O senhor trabalhou na Caixa Econômica Federal, é isso? Exato. Qual que era o cargo do senhor? O último, agora que eu me aposentei, foi como diretor da Caixa. Tá, entendi. O senhor prestou um depoimento perante o Ministério Público Federal. Eu não sei se o senhor sabe, esse processo ele trata especificadamente da relação envolvendo a agência Borghi e a Caixa Econômica Federal. E nesse depoimento o senhor sustentou que o senhor André Vargas não tinha influência dentro da Caixa Econômica Federal. O senhor confirma essa informação? Na minha área, não. Tá. O senhor sabe se eventuais contatos do então deputado André Vargas com a Caixa Econômica Federal se davam em razão dele estar à frente da frente parlamentar de regionalização da mídia, dos projetos Minha Casa Minha Vida? Relacionado à frente de regionalização da mídia, ele me procurou muitas vezes. E também me procurava para atender mídia aqui da região do Paraná, para atender patrocínio. Sempre eles, ou que eu ia atender, ele já sabia, alguém contatava. Então ele sempre estava ligando, mas parava por aí. Entendi. O senhor disse perante o Ministério Público Federal que o senhor André Vargas jamais solicitou pagamento de vantagem devida ou influenciou em qualquer dos contratos de marketing da Caixa Econômica Federal. O senhor confirma essa informação? Sim, jamais. Tá certo. O senhor sabe se o procedimento licitatório para a contratação de agências de publicidade perante a Caixa Econômica é um procedimento complexo que envolve diversos setores, diversas pessoas? Sim, mas a parte de análise é a parte do marketing. O marketing é quem faz a análise técnica. Os outros são a parte formal de contrato e o jurídico acompanhando, mas a parte de análise são profissionais. E são diversas pessoas envolvidas, é isso? A comissão eram 3 pessoas e isso era sorteio público. As agências acompanharam quais seriam as pessoas. Eram indicados 6 e 6 da Caixa e 3 externos. E formavam a comissão com 3 pessoas. Entendi. O senhor se recorda desses 2 procedimentos licitatórios envolvendo a agência Borghi? E o senhor sabe quantas agências sagraram-se vencedoras nesses procedimentos? No primeiro foram 3, no segunda licitação foram 4. Foram aquelas que eu estava à frente da área de marketing. Entendi. Seu Clauir, o senhor tem alguma ciência de alguma licitação anteriormente ao ano de 2008? Quando eu assumi, em 2004, já tinha terminado a licitação. Eu apenas, então, somente assinei os contratos, mas quando eu cheguei em fevereiro já havia terminado. Então, o processo licitatório eu não acompanhei, porque eu estava aqui em Curitiba, trabalhava aqui. Uhum. E essas agências que venceram as licitações e que começaram a prestar o serviço em 2004, houve renovação também dos contratos dessas agências? Não entendi. Se essas agências que começaram a prestar serviço para a Caixa Econômica Federal, se esses contratos foram renovados? A partir de 2004? O contrato é válido por 60 meses, né? Ele é renovável a cada 12. Uhum. Elas foram renovadas normalmente, né? Tá. Sabe me explicar se depois que as empresas começam a prestar o serviço, há uma fiscalização da Caixa e qual é a área que cuida disso?
Não, nós temos sempre o acompanhamento tanto do jurídico como órgãos controladores. Em 2004 a gente teve uma grande presença do TCU, da CGU, por conta da questão do mensalão, né? Nós fomos auditados lá em 97% dos contratos relativos à publicidade da Caixa. Tá. Essa área de gestão formal de processos, o senhor conhece? Sim. É a área que faz essa fiscalização. Mais que ela é a auditoria. Tá bom, tá certo. Agradeço a contribuição. Muito obrigado. A defesa dos demais tem perguntas? Carlos Rocha, tem perguntas. Excelência, pela Caixa tem perguntas. Pela Caixa, doutor? Isso. A gente queria esclarecer um pouco das ligações. Eu vou primeiro passar ao Ministério Público para as perguntas. Quando que o senhor André Vargas ocupou esse posto de líder da frente de regionalização da mídia? Eu não sei o período que ele ocupou, porque ele participava de uma frente que tinha havia vários deputados. Ele era um. Depois ele assumiu a presidência. Eu não lembro o período. No período que ele estava, acho que não estava à frente, inclusive eu fui fazer uma apresentação na Câmara Federal sobre a regionalização da mídia por parte da Caixa. Mas é um projeto, é uma frente que eu acho que ela, aí do 2007, 2008 em diante, ela foi bastante atuante. Teve o deputado, acho que Cláudio Vinhati foi presidente, Carlos Aratini, e o deputado André Vargas também foi, acho que, presidente dessa frente. Durante quanto tempo, você lembra? Eu não sei qual era o mandato deles lá, o tempo, mas não, eles têm um período lá. Você não sabe? Tem nem ideia? Eu acho que de 2 anos. E essas ligações que você tinha com o André Vargas, você lembra mais ou menos quantos telefonemas vocês trocaram nesse prazo? O André ligava muito, eu conheço, o André era meu conhecido. O André encontrava em aeroporto, eu morava em Curitiba e trabalhava lá. O André era meu conhecido, a gente tinha uma relação, não digo de amizade, mas de conhecido. E eu conheci quando ele se tornou deputado federal. E ele me pedia muita informação sobre regionalização de mídia, como é que funcionava blog, como é que funcionava isso, como é que funcionava aquilo, dentro da parte de mídia. Mas ele me ligava muito. Muito que eu digo. Só para esclarecer, o senhor tinha pouco ou muito contato com o ex-deputado? Eu mais atendia ligações dele. Não, pessoalmente. No depoimento ao Ministério Público, o senhor falou que manteve pouco contato. Pessoalmente, muito poucos. O André não era. Foi só esse episódio e. Enfim. Que nesse período manteve poucos contatos com o André Vargas. Pessoais. Contatos. Pessoalmente eu tive poucas vezes, porque ele não tive tantas vezes. Agora, ligava, ele ligava bastante. E ligava só para falar dessa frente, regionalização? Não, às vezes, vou dar um exemplo aqui que é bem... Olha, você vai estar com a Rádio CBN de Londrina na semana que vem, por favor, atenda bem ele. Eu estou aqui com ele na minha frente. Ele ligava muito do gabinete dele com pessoas. Posso citar várias que ele ligava e dizia, eles estão indo aí, porque já estava agendado. As pessoas agendavam de outros estados, ou mesmo, mais era aqui do Paraná ou da região de Londrina. E às vezes o agendamento não era nem comigo, era como gerente de mídia. Então ele pedia sempre que atendesse, coisa que todos os parlamentares fazem. Não é diferente do que todos os demais fazem com a gente. O senhor já esteve presente em alguma ocasião social na presença do ex-deputado e do senhor Ricardo Hoffmann? Algum jantar, alguma... Eu acho que nós tivemos 2, 3 jantares com os 3 presentes? Não, com o André eu jantei umas 2, 3 vezes. O Ricardo eu tinha mais contato, era o dia a dia nosso lá, ele vivia na Caixa. Alguma vez você já esteve presente em uma ocasião social com o André Vargas e com o Ricardo Hoffmann juntos? Que eu lembre, não. Social, não. Um jantar, almoço, cafezinho, fora da Caixa? Pode ter acontecido, porque o Nedson, que é um outro colega da Caixa, às vezes estava conosco, a gente ia jantar junto e o deputado ligava, onde é que você está, passava lá, mas isso aconteceu 2, 3 vezes. Agora não lembro se o Ricardo estava em alguma dessas situações. E o senhor sabe como é que era o relacionamento do Ricardo com o André? Não. Sabia que se conheciam, mas eu da Caixa para fora eu nunca me meti. O senhor trocava mensagens de texto também com o senhor André Vargas? Não, nunca troquei, que eu lembre. Nunca, nenhuma. Que eu lembre. Não.
não lembro de ter trocado nenhum e-mail com ele. Pode ser que tenha acontecido um ou outro, mas não lembro. O senhor sabe alguma ligação do senhor André Vargas com a Borg-Lowe? Ele conhecia o Ricardo, isso eu soube, porque eu não conhecia nenhum dos dois quando houve a licitação. Não conhecia nenhum dos dois. Eu acho que o André eu conheci depois, não tenho bem certeza. O Ricardo com certeza, porque o Ricardo conheci quando assinei o contrato. E não sei se... Havia necessidade dessas agências que concorriam ter algum respaldo político para ganhar a licitação ou isso era completamente aleatório? Não era aleatório, são 3 pessoas técnicas de carreira dentro da empresa que tem 20 pessoas com 30 anos, quer dizer, nós entregávamos a eles a licitação e só pedimos que nos trouxesse o resultado da licitação. Então, reformulando a pergunta, essas agências elas necessitavam de algum respaldo político ou era 100% técnica o julgamento? 100%, essas 3 pessoas ficavam isoladas, não havia contato com elas aquele mês, aquela semana, praticamente não havia contato nenhum. E havia acompanhamento do jurídico e da parte formal de contrato. E como é que era o seu contato com a agência Borg-Lowe? Normal como as demais, nada excepcional, nada. Nos atendia muito bem. Lowe é uma das maiores agências do planeta. Não é uma agência pequena. Atendia bem, tinha uma equipe extremamente atenciosa, nos atendia muito bem. Uma vez o senhor solicitou doações de campanha, algo assim, para a Borg-Lowe? O senhor se lembra disso? Para nenhuma agência, nunca. Nunca? Nem por escrito ou oralmente? Não existe isso. Sem mais perguntas, excelência. As indagações do juiz muito rapidamente aqui. Não ficou claro para mim, o senhor já encontrou pessoalmente juntos o senhor Ricardo Hoffman e o senhor André Vargas? Eu acho que ele eu tive em jantares que eu estava com o Nedson e com o Ricardo e eu acho que o André chegou. Isso deve ter acontecido 1 ou 2 vezes, com certeza. E fora desses encontros de jantares no trabalho, estiveram juntos? Não, que eu lembro nunca. Eu não entendi que tipo de solicitação é essa que o senhor André Vargas teria feito ao senhor durante os seus trabalhos, em relação a terceiros? Não entendi muito bem. É normal nos estados, eles irem aos gabinetes lá dos parlamentares. E aí eles têm uma agenda conosco, com o Banco do Brasil, com o Petrobras, não, com a Correios. E às vezes eles vão lá e o parlamentar liga, olha, você vai estar veja aí o projeto dele. É assim, é normal isso lá em Brasília. Que contatos que o senhor André Vargas fez com o senhor em relação a quem, por exemplo, que o senhor possa me dar uma informação? A ADI, que é a Associação dos Dirigentes dos Diários do Interior do Brasil, que é uma associação que reúne quase 200 jornais, ele pedia muito para atender o presidente. Mas atender como? Porque eles iam lá para levar projetos, né? De mídia. Que tipo de projeto? Venda de mídia, de espaço publicitário nos jornais, nesses 200 jornais. Venda para a Caixa? Para a Caixa e para os outros órgãos, né? Eles iam em Brasília, eles têm uma representação lá, eles tinham muito contato conosco e eles trabalharam muito nesse projeto de regionalização de mídia, essa associação. Então a gente atendeu muito eles. Mas aí o ex-deputado ligava para o senhor pedindo para o senhor atender essas pessoas? Para atender o presidente. Você vai estar com ele, ele está precisando de ajuda aí para ver como é que faz como é que a gente trabalha essa questão da regionalização, para aumentar a regionalização, para não ficar concentrado em poucos veículos. Que outro exemplo que o senhor pode me dar? Eu lembro de uma vez que 8 horas da noite, ele me ligou para atender uma jornalista aqui de Curitiba, que até eu estava saindo, daí eu aguardei, que era da Rádio Band News aqui, que ela queria saber como é que funcionava um blog, que ela queria montar um blog, Joyce, acho que Hassman é o nome da menina. Essa foi 2, 3 vezes, eu lembro que ele pediu, ela não marcava, daí era mais difícil. A de empresas que ele pediu para o senhor atender para negócios com a Caixa? Para entregar projetos, né, juiz? Projetos de negócio? Projetos de mídia, né? Que é normal, eles entregavam mais no núcleo de mídia, às vezes nem eram para mim, né? Que eu nem estava agendado comigo, estava agendado com o núcleo de mídia que nós temos. Projetos de negócio de mídia? Isso, compra de espaço publicitário. Que outras empresas, por exemplo? CBN, o Diário dos Campos de Ponta Grossa, foi um que às vezes ele pedia para atender.
E a Borg-Low, ele nunca pediu? Não, a Borg não. A Borg não, porque as agências a gente trabalhava mais com linha criativa, eles não. O plano de mídia seria depois, né? Não era uma coisa. Ele nunca entrou em contato com o senhor para pedir que atendesse o senhor Ricardo Hoffman, a Borg-Low? Não. Mesmo porque o Ricardo, o juiz, quase diariamente estava na Caixa. As agências têm uma relação muito O próxima. senhor tinha conhecimento que o bônus de volume da agência era repassado a empresas, segundo aqui o Ministério Público? Não fazia a mínima ideia. Não tinha conhecimento disso? Não. Fazia a mínima ideia. Maiores questões do juízo eram essas. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Clauir Luiz Santos. Desculpe, perdão. Doutora, que daí é irregular, porque a Caixa Econômica não está no processo como parte. Como é que eu vou permitir perguntas? A Caixa tem interesse, mas a pergunta seria bem objetiva, se houve uma Só no microfone, doutor. Pergunta bem objetiva se houve a influência do deputado André Vargas na nomeação dele para o cargo de diretor de marketing da Caixa. Se eu vou permitir só se os pares permitirem, porque a Caixa não é parte. Manifesto objeção. Eu não tenho objeção. Como pergunta, não vejo maiores problemas aí, eu vou permitir então que o senhor responda essa pergunta. Só podia repetir, desculpe. O senhor André Vargas teve alguma influência na indicação do senhor para o seu cargo? Não, eu fui nomeado em fevereiro de 2004. Eu conheci o deputado provavelmente quando ele se elegeu, depois que ele estava eleito federal. Antes eu conhecia de mídia, mas nunca tinha tido nenhum contato com ele. Então, eu conheci ele provavelmente em 2006, 2007, não sei quando, esse período aí que ele era federal, que ele virou federal. Tá bom, era essa a questão então. Obrigado. Tá, então eu declaro encerrado o depoimento do